Olá pessoal, são 9 horas e 16 minutos, muito bom dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clear Corretora e eu estou aqui para começar o Bom Dia Mercado, hoje no lugar do André Moraes, que ele pediu. E vamos começar aqui falando direto do comportamento do índice futuro. O mercado já abriu para baixo, né? Conforme a gente falava agora há pouco no Morning Call, em função dos movimentos domésticos, todo o noticiário doméstico. Mais cedo a gente falava no programa do Eduardo Cunha, novamente, BTG envolvido com Eduardo Cunha, se até isso seja aprovado ou não, pode ser que isso cause algum problema. Daqui a pouco, com análise fundamentalista, vai estar aqui o Celso, os nossos fundamentalistas, para tratar esse assunto melhor. Mas hoje é mais para a gente falar um pouquinho mais de gráfico, falar do comportamento do índice futuro, do dólar futuro, e aí vocês fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês aqui no chat, o chat já está aberto aqui do meu lado. E aí, quando façam as suas perguntas, de preferência uma pergunta completa, né, para que eu possa entender melhor a sua necessidade, de modo que a gente possa elaborar e tratar melhor a sua questão. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui no índice futuro. Olha só, o gráfico diário dele perdeu a mínima da semana passada, tá certo? Já estamos caindo agora nesse momento 0,97%. E se a gente olhar o gráfico de 15 minutos, a gente já tem uma sequência de queda aí muito forte, né? Então tudo me leva a crer que a gente vai buscar o suporte muito forte aqui no 44.920 pontos, os contratos futuros de índice. E, portanto, o cenário é bastante vendedor mesmo para o papel, melhor dizendo, para os contratos futuros, e tem espaço para vir até o 44 mil pontos. E o dólar, devido à aversão ao risco, certamente abrindo para cima. Ontem, no domingo com o Rafi, a gente comentava da possibilidade de fazer um fundo duplo aqui nessa região, tá ok? E com esse fundo duplo, tem caminho para buscar aqui o 3.900, né? Onde já está tentando romper, para depois, na sequência, buscar aqui a região aqui do 0,20, 0,50 no dólar. Eu acho que o dólar pronto, o dólar comercial, né? A gente fez essa análise ontem, no domingo com o Rafi, deve testar os R$ 4, tá? Eu acho que isso é uma coisa, para mim, que é bastante normal do ponto de vista da figura gráfica. Nós temos um lindo fundo duplo para tentar buscar o próximo topo, o trendline sendo rompido, então pode ser que a tendência de alta retome, né, o quadro aqui no curto prazo, tá? Queria fazer uma observação aí do cenário geral de mercado. Olha só, o futuro americano nesse momento trabalha em queda de 0,4%, perdão, em alta 0,4%, o S&P 500 futuro. O petróleo está operando nesse momento em alta de 1,20%, cotado a 42,21 dólares o barril, ou seja, já perdeu o 43, e não me surpreende se perder o 40 dólares o barril. E atenção aí para você, que agora eu acho que só fanático, né? Para operar a Vale na compra, só ser fanático pela companhia, porque não tem absolutamente nada interessante para você se manter comprado nela. O minério de ferro fechou com uma queda de 3,44%, cotado a 42,97 42,97. É uma queda muito expressiva. As ADRs da Vale já estão caindo bastante e pode ser não. Certamente a Vale deve ser um dos papéis aí, grande destaque para a queda de hoje. Por que isso? Vamos olhar aqui o gráfico semanal dela, para você ver que ela perdeu o último fundo aqui nos 11,73, tá certo? Perdeu esse fundo e tem espaço ainda mais para queda no curto prazo, tá ok? E aí, o diário, se você olhar, já tem novos topos e fundos descendentes, o que eu espero é que o papel venha perder uns 11 reais hoje, tá ok? E aí o próximo alvo é 9,90, tá ok? A Vale, o próximo alvo é 9,90. Vamos olhar as mineradoras? Aqui, a gente tem como olhar as mineradoras rapidinho. Olha só, dá para eu botar aqui, ó, monitorar. E vamos buscar as mineradoras, como é que elas estão no mundo, que deve também estar sofrendo pra caramba. Ó, a BHP cotado em Londres está caindo 4,52. Minério de ferro caiu 3,44. BHP, a Rio Tinto caiu 0,30. Anglo American cotado em Londres está caindo 0,29. Aliás, acho que é por isso também
que a bolsa em Londres está caindo, né? Porque o maior peso lá é siderurgia, mineração. Por isso, nesse momento, a bolsa em Londres agora opera em queda de 0,15%, na ponta ao contrário de todos os outros papéis aí, tá? Bom, no domingo com o Rafi, gente, ontem eu fiz algumas recomendações de venda e uma que eu gostaria de destacar para vocês, eu acho que vale recomendação de venda para hoje, é Itaúsa, que está com as bandas de Bollinger bem estreitinhas e tem espaço para buscar o fundo da consolidação. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, a Itaúsa, se perder esse suporte aqui no 7,30, 7,33, ok? Eu vejo uma bela de uma venda, tá bom? Eu vejo uma bela de uma venda, tá ok? E aí eu vejo o alvo em 7,10 e depois alvo em 6,92, tá ok? Tem dois espaços aqui para ser colocado, repetindo, para swing trade hoje, tá, gente? 7,30, 7,33 eu acho que vale venda em Itaúsa. Tem o primeiro alvo aqui em 7,10, mas eu acho que o alvo final é 6,90, com stop pouco acima de 7,60, tá ok? Então, eu vejo aí uma venda bem bacana no curto prazo, tá ok? E eu acho que tem mais espaço para queda aí. Eu dei outra venda também de Pomo 4, em função do risco, se perder aqui o 2,38, MRV eu também falei de venda descoberto, na perda do 8,53, 8,50, também em função do pivô de baixa que está acontecendo no gráfico de 60 minutos, com uma formação triangular descendente. Se te olhar aqui, tem essa região de suporte, tá ok? E depois tem essa região de resistência aqui que forma um triângulo descendente. 60 minutos está dando venda, eu vou botar o stop aqui em cima e provavelmente quando abrir o pregão eu devo dar venda em MRV, ok? Com o primeiro alvo aqui nessa faixa do 7,85, mas o alvo final mesmo, legal, vai ficar em 7,60, tá ok? Então, tá ali as duas recomendações de venda que eu coloquei, as três, né? MRV, Pomo 4 e Itaúsa, tá ok? Tem outras que já está em andamento, basta você olhar o relatório de swing trade lá da Clear Corretora, ele é aberto para todo mundo, tá ok? Não precisa ser cliente para consultar as recomendações e provavelmente deve continuar engatado na venda sem chances de melhora. Estou vendo uma pergunta aqui, legal, do Chimbinha, que ele está perguntando JBSS. Como a gente está vendo o ponto aí para uma possibilidade de continuação da queda. Olha, eu estou vendido em JBSS pelas recomendações que eu faço na Clear Corretora, no relatório, já é uma recomendação de longa data. Mas eu acho que vale mais venda, tá? Quando o papel perder o 13,20. Por que isso? Porque o papel tem um imenso topo duplo configurado no gráfico diário, o gráfico semanal, e tem um espaço aí até o 9,90 para ser alcançado. Quero lembrar que o JBSS veio na ponta oposta do mercado durante longa data e tem gordura para queimar sim. É um dos meus papéis aí que eu já estou vendido e que tem boa preferência para seguir vendido para hoje, tá ok? Então, eu acho que vale a pena a gente observar esse papel sim, muito na ponta oposta do mercado. Muito bem, o que mais aqui, pessoal? Estou vendo poucas perguntas hoje. Estou perguntando aqui onde é que acha as recomendações da Clear, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Clear.com.br. É só entrar no site da Clear Corretora e uma vez dentro do site vem aqui e clica em Trading Room para achar as recomendações de swing trade, tá? E aí desce aqui na foto dos analistas, aí tem a foto do Bohr, troca para a foto do Goy e depois troca para a minha. Aí aqui está escrito, download do relatório, tá ok? É aqui que você acompanha as análises de swing trade que eu recomendo e é aberto para todo mundo. Vale lembrar que eu não atualizei o relatório ainda, porque eu estou aqui no Bom Dia Mercado, mas assim que eu sair daqui do estúdio, eu vou voltar lá para minha mesa, aí eu atualizo com as recomendações de hoje. Muito provavelmente eu devo colocar Itaúsa, muito provavelmente eu devo colocar MRV, muito provavelmente eu devo colocar Pomo 4, vai depender também como que vai estar aquele sentimento pré-abertura ali em função dos gaps, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos comentar a BB Seguridade. BB Seguridade
é outro papel também que está com uma carinha boa para venda aí, né? BB Seguridade testando um suporte aqui no 26,50, que se for perdido abre caminho para buscar o fundo lá embaixo, nos 24 bola a bola, tá ok? E, portanto, eu acho que vem muito mais para venda aí, muito mais para venda se perder esse suporte. Fica ligado aí, eu não vejo compra não, tá ok? Aí veio sempre o Marcão aí com boas perguntas, né? Tá comprado em swing para Suzano, né? Ó, Marcão, Rafael, bom dia, Marcão, tô comprado para swing trade Suzano, devo esperar uma correção, tentar uma onda 3, qual seria o ponto de entrada? Olha, Suzano, eu tenho uma leve preocupação com o papel, né? E por que que eu tenho preocupação com o papel? Por conta disso aqui, né? Se a gente colocar o ABV, eu vou colocar o saldo de volume aqui, esse é um papel que eu estudei também no estudo no meu com o Rafi ontem e que muito me preocupa, né? O do Milko Rafi ontem, eu falei do papel que é o seguinte, o papel está próximo de buscar o próximo topo, só que o ABV não está acompanhando a mesma magnitude, tá ok? Eu tenho alguma desconfiança, e eu diria uma desconfiança para lá de significativa, tá? Eu acho que, de verdade, acho mesmo que esse papel, que essa galera aqui, que esse papel pode aí, de alguma maneira, de verdade, acho que esse papel aqui pode testar essa resistência e parar por aqui, porque o volume não está acompanhando na mesma proporção, tá ok? Então, Carlos, eu acho que a boa compra é, na verdade, se romper o 19,60, mas se somente se o volume acompanhar na mesma quantidade. Senão, nós teremos divergência de topo, tá ok? E essa divergência pode fazer com que uma nova correção venha pela frente aí, tá bom? Então, eu acho um pouco complicado aqui tentar essa compra de imediato, até porque o rally de alta já se iniciou de uma forma bastante expressiva ali. Então, para mim, é uma compra de rompimento assim mesmo com pouco lote. Eu não tenho tanta confiança assim, embora eu acho que com o dólar voltando a ganhar força e ultrapassar os R$ 4, pode ser que o papel ganhe algum estímulo aí, tá ok? Sabesp, vamos olhar aqui, Sabesp configurou um topo bem bonito aqui no gráfico diário, né? Vamos olhar aqui o gráfico, quem está me perguntando aqui de Sabesp deixa eu ver aqui, cadê você? É o Renan. Renan, bom dia para você, seja bem-vindo. Olha só, está testando uma resistência muito forte aqui em 19,93, tá ok? É um papel que está na cara do gol para fazer um fundo aqui e voltar a subir, acompanhando esse canalzinho de alta, tá ok? Então, o que é preciso? Provavelmente, o papel vai testar essa região de suporte aqui entre 18 até o 17,65 para fazer um fundo e voltar a subir, tá ok? É isso que eu espero, tá? Eu não vejo compra agora não, mas se tiver uma sinalização de fundo aqui, pode ser que a gente abra uma compra aí, tá? Mas somente se tiver uma sinalização de fundo. Outra pergunta importante aqui do nosso amigo Flávio Oliveira. Flávio, ele está perguntando, Rafael, bom dia, estou comprado em Poma 2,47. Vendo hoje, olha, a melhor resposta não é a minha, amigo Flávio. A melhor resposta é a sua estratégia. Se você comprou, aonde você vai botar o stop? Aonde é o alvo? Não é porque o analista disse que é para vender que você tem que sair vendendo tudo a rodo, tá ok? Por que isso? Porque depende da sua estratégia. Se a sua estratégia é de longo prazo, por exemplo, você não vai ter que vender hoje, embora eu esteja recomendando venda hoje, tá certo? Então, a resposta do analista não é a melhor para você. A melhor resposta é sempre baseada naquela sua estratégia. Eu, comprado no papel para swing trade, que eu não sei se é o seu caso, eu estoparia o papel, botaria um stop em 2,38, tá? Eu botava o stop ali em 2,38, porque a perda desse ponto pode consolidar um topo duplo e fazer com que o papel caia. Agora, eu não sei qual é a sua estratégia, por isso fique de olho aí, tá ok? Muito bem. Vamos olhar aqui a Goal 4. Eu não sei o que as pessoas veem Goal 4 de verdade, porque o papel está muito ruim, muito feio, né? Goal 4, Uzi Minas, a CSN que é menos pior, a Vale, são todos segmentos aí muito pesados na venda e que eu não vejo nenhum sinal de melhora na compra, pelo menos no curto prazo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Goal 4 segue firme na tendência de baixa, tá ok? Mínimas atrás de mínimas, tem tudo para buscar
esse suporte aqui na faixa de 1,82, né, 83, que se for perdido deve renovar mínimos, né? Gráfico semanal já apontando venda atrás de venda, né? Tem mais espaço para cair, buscando aqui um 1,20, podendo até fechar um gap lá atrás em 0,90, 0,80 centavos, tá ok? Então, realmente, a situação não está nada muito legal para você ficar comprado no papel. É um papel que vai sugerindo venda atrás de venda em todo momento. Aproveitando aí o gancho, vamos responder a pergunta do nosso amigo Kelvin. Bom dia, Kelvin. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta. CSN, entre todos os papéis do segmento, é o que apresenta a melhor configuração, tá? Porque o papel já rompeu o último topo e vem de um recente rompimento de figura triangular, tá ok? É um papel que também mantém o saldo de volume muito mais positivo do que os demais. Então, de ordem de preferência, para mim, do setor de siderurgia e mineração, Siderúrgica Nacional, CSN, para mim, é o melhor papel. E eu recomendo compra nesse papel, se porventura ele vier a romper a resistência no 6,40. Tá ok? Vejo uma linda numa compra aqui e acho que o papel tem caminho livre para buscar os 7,50 até o 9,30, podendo aí ter algum enrosco pelo caminho. Tá bom? Bom, aí mais perguntas aqui chegando. Olha só, o Guará está perguntando de Cielo, né? E aí acabou me fazendo lembrar. Cielo é um papel que eu recomendei venda também para swing trade ontem, no domingo com a Rafi, que aliás foi muito bacana. A gravação está disponível no meu canal do YouTube. Vai lá, assiste que está bem legal. E eu vejo venda em Cielo se perder esse suporte aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, 36 bola, 35,80. Se perder esse suporte aqui, eu vejo uma bela de uma venda. Tá ok? Uma bela de uma venda. E o primeiro alvo, que seria intermediário, é o 34,65, mas eu acho que esse papel tem espaço para buscar até o 32,40. Tá ok? E o stop vai ficar aqui pouco acima de 38 bola. Tá bom? Então eu vejo mais venda aqui, porque eu acho que tem espaço para a continuação de um movimento vendedor iniciado pelo gráfico semanal, né? Com alvo final em 29,80, tá ok? Então, acho que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque a relação risco-retorno, especialmente do ponto de vista do gráfico semanal, é muito boa, tá bom? Nosso amigo Ramos está perguntando aqui, perguntando de LET 6. Ramos, obrigado pela sua participação, bom dia para você, uma boa semana. Olha só, a LET 6, eu vejo o caminho aqui ó, interessante por um topo duplo, né? Porque se perder esse suporte aqui no 10,70, eu vejo o caminho para mais venda, né? Uma possibilidade de um topo duplo, procurando aqui 10,25 até o 9,70. Do quadro geral, eu vejo até uma tendência de alta, eu não vou negar isso, porque isso está muito na cara, né? Você pode traçar aqui um canalzinho de alta, olha só. Há uma tendência de alta aqui, né? Não tem como negar, tá? Porém, a perda desse suporte intermediário aqui por volta dos, deixa eu ver aqui, por volta do 10,66, 10,65, configura no topo duplo e perde essa trendline de alta aqui, ó. E aí pode ser que o canal de alta seja comprometido única e exclusivamente por conta dessa tendência aqui. Tá ok? Então, vamos ver aonde a gente tem espaço aí para mais venda. Tá ok? Muito bem. Eu estou vendo aqui alguns comentários, tá? Olha só, gente, o mercado nunca esteve bom. A verdade é essa. Se você me disser, me diga uma notícia boa para esse mercado subir. Não tem, né? Nós temos uma Lava Jato, nós temos uma Petrobras ruim, que interfere na atividade econômica, pesquisa focos cada vez pior, situação econômica cada vez pior, recessão se aprofundando, prisões de senador, de grande banqueiro. Me diga uma notícia boa. Cuidado com as vendas descobertas. Eu sou seguidor de tendência. Se tem alguma coisa para a gente se favorecer no meio desse ambiente caótico, é ganhar dinheiro com a venda. Para de ser medroso e vende esse mercado.
Porque se perder os 44 mil pontos ali, a situação pode ficar ainda pior. Porque a gente estava lá nos 63 mil pontos, não, porque se chegar em 50 mil, o mercado vai ficar barato. Chegou em 50 mil, agora está tomando 45. Quer dizer, você vai esperar tomar atitude na venda quando perdeu 40 mil pontos? Então, assim, nós estamos diante de uma figura triangular com perda de suporte relevante, onde o próprio triângulo tem capacidade de iniciar um rally de queda. Tá certo? Então vamos atrás daqueles papéis que estão cheios de gordura, papéis que subiram ao longo do tempo por alguma razão que a gente não sabe qual é, que estão revertendo tendência para chapuletar a venda. Para com esse negócio de ficar com medo de vender no mercado. Ah, Rafael, eu não sei vender no mercado, eu não sei fazer venda. Vai lá no meu canal do YouTube, tem um link lá de venda descoberta, né? Um vídeo, como ganhar dinheiro com venda descoberta. Entra lá, você vai aprender, é super fácil. Pela Clear Corretora tem lá o passo a passo bonitinho de como operar na venda, como fazer isso de forma automática, sem precisar ligar para ninguém. Então, assim, contanto que você saiba manejar o risco, contanto que você saiba os riscos das operações, vão vender esse mercado, qual o problema? Tá? Não vamos esperar cair para começar a vender, tampouco iniciar um rally de queda para dizer, agora realmente vai. O número de operações já está tão baixo, se você esperar ganhar volume forte mesmo para começar a vender, você vai estar sempre na ponta final do rally, na ponta final da informação. E não é isso que eu quero alertar. Quero alertar que o mercado está consolidado durante longa data e durante todos esses 4 meses de mercado, nós não tivemos absolutamente nenhuma, repito, nenhuma notícia boa para fazer esse mercado aliviar a venda. Nenhuma. Só o cenário político apaziguou, o impeachment diminuiu um pouco, o dólar caiu para aliviar um pouco a pressão. Nada impede essa Lava Jato voltar a levantar poeira e o mercado voltar a ganhar pressão de novo. Então para com esse negócio de estou com medo de vender, o mercado está barato. Vamos seguir tendência. Ontem não, no sábado, no evento A Cara do Trader, que eu participei, o Bo Williams falou uma coisa muito legal, né? Que as pessoas não acreditam na tendência, as pessoas acreditam na reversão. A nossa mente ela está preparada sempre para procurar a reversão. O mercado veio de 63, agora está próximo dos 42, 44, não, vai reverter. Ele quer acreditar na reversão, mas ele não quer acreditar na tendência. E isso é uma falha, é um problema seríssimo para quem investe acompanhando a análise técnica, porque o mais importante e o que mais dá dinheiro é acompanhar a tendência e não ficar esperando ali o mercado reverter, achar que a gente é mais esperto que o mercado para procurar a reversão. Tá ok? Então, vamos ficar de olho nisso aí, porque tem muito mais coisa importante para a gente poder avaliar. Tá ok? Muito bem. A Petrobras eu não posso falar, tá ok, gente? Não posso analisar o papel, a gente está ainda sob período de silêncio, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem aqui, vamos ver as perguntas aqui, que falou, tá. Beleza. Beleza, vamos lá. Ó, o nosso amigo aqui, André C, está perguntando de CEMIG. Vamos dar uma olhada aqui na nossa amiga CEMIG, que também está em tendência de baixa. Vamos lá aqui, o nosso gráfico está perdendo esse suporte aqui na faixa dos 702, 704, também fazendo um zigue-zague descendente para abrir para mais venda, tá ok? E aí o primeiro alvo seria o 6,50, mas se a gente olhar o gráfico semanal, tem ainda muito mais espaço para cair, não é verdade? Procurar aqui espaço no 6,23, podendo ter alvo aqui no 5,60. Então, realmente, a situação do papel não está nada legal, não está nada interessante, ok? E tem espaço para mais queda, especialmente depois da perda aqui do 7,13, tá ok? Ó, o nosso amigo Coxinha, ele está comprado em Raia Drogasil, né? Nossa, e aí eu ficaria preocupado, super preocupado aí, Coxinha. Por quê? Que se comprado em Raia Drogasil, o papel que testou 2 vezes aqui, 3 na verdade, né? Essa forte região de resistência aqui para mim, que é bastante reveladora, bastante consistente, bastante relevante, melhor dizendo, tá? Que reveladora não, relevante. E se o papel perder aqui o 39,30, ele configura um topo duplo com o eixo principal entre 36 e 50. O gráfico semanal também tem essa possibilidade de fazer um topo duplo.
portanto, abre caminho para buscar esse fechamento de gap aqui com um alvo final de um possível swing trade na venda, que é 32,20, tá ok? Então eu não vejo possibilidade de compra ou de ficar comprado não, tá bom, Coxinha? Eu, se eu fosse você, eu me estopava por aqui por volta do 39,40 e retomava a compra somente se houvesse um rompimento do 44,20. Bom, vamos ver mais perguntinhas aí. Ó, o Tiro Curto está perguntando aqui, ó. Rafael, bom dia. Verifique se VEG3 está dando compra. Vamos ver aqui se VEG3 está dando compra. Olha, para mim não, pela seguinte razão. Ó, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Apesar de ter tido um fundo duplo aqui, o papel saiu daqui de baixo para cá de forma desenfreada. Tá ok? De forma desenfreada. Ele está querendo anular esse canal de baixa, mas ainda tem essa trendline para ser rompida, né? Então, para mim, não está dando compra, não. Ele vai dar compra se fizer um zigue-zague ascendente. Tá bom? Se fizer um zigue-zague ascendente, um topo fundo ascendente, aí eu vejo uma linda numa compra aí para pegar, onde nós vamos provavelmente procurar uma compra por volta de sinal de fundo ali do 14,50. Mas comprar agora, eu vejo os riscos bastante relevantes. Por quê? Porque é uma região onde pode fazer topo para seguir com esse canal de baixa mais longo aqui, especialmente em detrimento do gráfico semanal. Tá bom? Muito bem, estou vendo aqui bastante perguntas repetidas, papéis que eu já comentei. Vamos lá, deixa eu ver aqui um papel que eu não tenha comentado ainda. SLED 3, né? SLED 4, na verdade, né? Saraiva, livraria. É um papel que ele está interessante só para quem está comprado, tá? Quem me perguntou, esse foi o Sufoco. Sufoco, olha só, papel é importante só para quem está comprado, né? E por que o papel é só para quem está comprado? Porque o rally já se iniciou. O papel vem ganhando força aí, num pivô de alta, com topos e fundos ascendentes, bem bonito, né? Então o papel está bonito para quem está comprado. Agora, quem quer comprar, eu vejo um perigo, porque o rally já se iniciou, o volume já está bom, já bateu no seu primeiro alvo aqui de swing trade, que é o SIC 20, o próximo alvo está aqui, 6,50. Então, eu diria que é um papel para você ficar esperto, ok? Se você tiver comprado, eu deixaria um stop pouco abaixo de 4,90, mas não vejo uma relação boa para compra agora não, tá bom? Muito bem, próximo papel aqui, Iven 3. Iven 3 é um papel que eu tô, papelzinho segurando duro na queda ali da crise, mercado caindo, tudo desmoronando, e aí vem ali, ó, firme e forte, segurando a sua configuração de alta, e é um dos poucos papéis que eu vejo uma condição interessante para uma compra, tá ok? Se a gente olhar o gráfico aqui, ó, tem um suporte, uma resistência no 4,38, 4,40, e essa ultrapassagem abre caminho não só para fechar um gap que nós temos aqui em 4,52, mas também buscar esse alvo aqui em 4,93, tá ok? Então é um papel que está ali muito bem armado para seguir em frente. Claro que teremos algumas dificuldades pelo caminho, eu diria aí alguns quebra-molas, né, com resistência forte aqui em 4,52, mas eu acho que está valendo a pena ficar comprado. E se você já tiver comprado, eu vejo um stop pouco abaixo de 4,12, tá bom? Muito bem, e para encerrar aqui, o último papel, a Croton, né, o segmento aí educacional, respondendo a pergunta do nosso amigo Bull Rider, seja bem-vindo, muito bom dia. Olha, realmente, né, o papel está bem legal, bem interessante aqui na perda do suporte do 9,55, ok? E caiu para venda, né, porque perdeu esse canal de alta, perdeu os fundos anteriores, provavelmente deve seguir com essa escalada na venda aí, procurando suporte em 8,48 e depois 7,72. Não vejo sinalização de compra e também não vejo possibilidade aí de manter o canal comprador, pelo menos aí no curto prazo, tá ok? Bom, vamos ver aqui, ó, CSMG, também, ó, outro papel que tá com a cara de Saraiva aí, né, o CSMG, nós estamos chegando aqui já próximo do fechamento do programa, CSMG, temos aí espaço
para buscar 707, 1707, 1730, que se for perdido, abre espaço aqui para buscar o 19,92, portanto, mais espaço para alta, é um papel com uma configuração boa, Copasa, né? Para quem está comprado, tá ok? Agora, quem está vendido, quem não está comprado, eu não vejo uma boa condição de compra, porque os alvos estão muito próximos ali, estão muito próximos mesmo de serem alcançados. Então, a relação risco-retorno, ela fica muito ruim. Deixa eu voltar aqui ao índice futuro. O índice futuro caindo 0,95%, procurando aí provavelmente uma abertura em queda, certamente. E o dólar futuro, deixa eu ver aqui, dólar futuro, vamos lá, está subindo 0,54%. E é isso. Posso tudo certinho aqui. Então, ó, o senhor Celso Plácido, né, o nosso estrategista da XP Corretora, que vai começar agora o seu programa aí para fazer a sua reunião matinal. Índice futuro em queda, dólar em alta, Celso, noticiário aí parece doméstico voltando a pesar, né, Lava Jato, prisões e por aí vai. O que nós temos de destaque além de tudo isso, além da pesquisa Focus aí? Bom dia, amigão. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Mas é isso aí, o político pesa, né, preocupações em relação ao BTG, em relação também a se isso poderia afetar outros bancos, Vale, né, não só o minério pressiona a companhia para baixo, como tanto o governo federal, o estado de Minas e Espírito Santo querem multar a Samarco em 20 bilhões de reais. As ações da BHP, que detém 50% da Samarco, hoje chegaram a cair 6,5%, agora vocês estavam caindo 4,8%, que não adianta, vai pressionar, segue pressionando ali a Vale para baixo. Então, diferente, as bolsas na Europa até operando em alta, nos Estados Unidos futuros operando ali próxima à estabilidade, mas por aqui a gente deve ver uma bolsa para baixo, gerando cautela e também esse receio com o dólar por conta ali principalmente do político. Tem votação essa semana da lei de diretrizes orçamentárias, orçamento ali do governo, então tem bastante coisa preocupando. Fora isso, na agenda da semana tem ata do Copom e a divulgação do PIB do terceiro trimestre aqui do Brasil, Rafa. Pois é, cara, realmente a situação tá legal. Eu por aqui também já cantei vendo uma série de papéis aí, então não tem jeito. Quem viver verá. Vai seguindo aí. Bom dia a você, bom dia a todo mundo aí. Vamos lá. Obrigado, Rafa. A gente começa agora aí o último dia útil do mês de novembro, 30 de novembro, né, a gente começa a nossa reunião matinal para falar sobre principalmente esse contingenciamento aí do governo, falando em atingir quase 90 bilhões de reais. Além disso, confiança da indústria e serviços novamente em baixa, não dá para ser diferente por conta da economia que vive ali em frangalhos. E também, essa semana tem o PIB do terceiro tri e a gente viu o relatório Focus piorando a parte toda de PIB, piorando as expectativas com inflação também, ou seja, o cenário segue altamente desafiador. Mas para falar sobre tudo isso, tanto no cenário macro doméstico quanto o cenário macro internacional, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Acho que está tudo certo. Só me ajeitar aqui um pouquinho. Então, na parte externa, a gente teve hoje pela manhã dois dados do Japão interessantes, produção industrial e vendas no varejo, ambos avançaram, é verdade, as vendas no varejo cresceram 1,1% na comparação mensal e a produção industrial avançou 1,4%. O único ponto é que o mercado aguardava uma produção industrial avançando um pouquinho mais, avançando 1,9%. A produção industrial por lá foi vista como justificada pelas exportações se estabilizando e o consumo doméstico permanecendo um pouco fraco, mas também um pouco estável. De qualquer forma, o mercado viu isso como bom, que eles continuem avançando, mesmo que ligeira, mesmo que pouco, relativamente. De qualquer forma, o mercado leu como bom, o único ponto foi que achavam que ia subir um pouco mais a produção industrial. Na Ásia, como a gente alertou na semana passada, a gente teve no finalzinho da semana passada o lucro industrial das indústrias chinesas recuando, mas o outro ponto foi o governo chinês investigando duas das principais corretoras do país. Isso ainda teve hoje uma repercussão nas bolsas, as bolsas asiáticas recuaram, fecharam em queda. A exceção foi justamente as chinesas, que depois de praticamente toda metade do pregão, elas reverteram a tendência, mas
Ainda deve ter mais desdobramento dessas investigações e derrubando um pouco as bolsas mais para frente. Então é sempre bom ficar alertado a isso, graças a esses dados da China. Ou graças a essa investigação nessas corretoras chinesas. Lá no exterior, a gente vai ter uma semana com muitos indicadores e eventos importantes. Eu vou destacar alguns aqui para todo mundo ficar bem atento. Hoje de noite a gente tem PMI da China, tanto oficial quanto do market. Hoje, então, não vai repercutir, mas amanhã, com certeza, as bolsas vão repercutir esse PMI chinês. A gente também vai ter a reunião do Banco Central Europeu. Pode ser que tenha mais um pouco de corte da taxa de juros, mas o mercado também está bem atento ao que vai ser descrito sobre possíveis novas mudanças no pacote de estímulos monetários que está sendo implementado por lá. A gente também tem PMI industrial dos Estados Unidos, a gente tem taxa de desemprego também e PMI da zona do euro, então muitos dados. E a gente tem discurso da Janet Yellen, presidente do Fed. A gente está bem próximo da reunião do dia 16 de dezembro do Fed, que o mercado pondera como mais 70% a chance de subir a taxa de juros por lá. Então ela faz 2 discursos, um na quarta e um na quinta, além de, claro, o relatório de emprego de novembro dos Estados Unidos, que acho que são... se fosse destacar 2 coisas que com certeza vão fazer preço, são esses 2, o discurso dela e o relatório de mercado, porque aí sim o mercado vai praticamente bater o martelo se vai se posicionar como vai subir juros ou não, dependendo do que acontecer por lá. Indo para a parte doméstica, como o Celso falou, a gente teve só os destaques por cima do Focus. A inflação avançou um pouco mais em 2015, chegou a 10,38 exatamente. O câmbio permaneceu estável tanto em 2015 quanto em 2016. A Selic subiu para 2016, já estava praticamente o mercado tirando qualquer possibilidade de corte de juros. Isso muito por conta da última reunião do Copom, que foi dividida, mas isso pode mudar também, dependendo do que acontecer na ata do Copom. Acho que para o campo doméstico, a gente tem que ficar bem atento essa semana ao PIB do terceiro trimestre e a ata do Copom, que pode deixar mais claro o que aconteceu. E justamente muitos analistas de mercado falando que pode inclusive subir a taxa de juros em janeiro. Então ficar atento ao que vai ser apresentado nessa ata para aí sim traçar uma visão mais clara do que vai acontecer. Ainda no Focus, mais uma vez, o PIB de 2015 e 2016, eles recuaram. Como o Sasso falou, a gente teve confiança da indústria e de serviços em queda. Confiança da indústria caiu 1,4, indo de 76 para 74,8, justificada na indústria pelo recuo nas expectativas. Então, aqueles que responderam à pesquisa acham que a perspectiva futura, eles recuaram 2,8 pontos, então eles estão acreditando num futuro um pouco pior. Na situação atual, permaneceu estável. Na parte dos serviços foi o contrário, eles também recuaram, queda de 1,2, mas as expectativas subiram, então o pessoal de serviços acreditando nas perspectivas um pouco melhores no médio e longo prazo, mas a situação atual recuou 3,2%, muito ruim, visto que a gente está próximo do Natal, que o serviço deveria dar um pouco uma melhorada. E o último destaque é o contingenciamento, que foi anunciado na semana passada pelo Levi, falou que para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e as recomendações do TCU precisaria de um contingenciamento ainda maior, então fechou em 11,151 bilhões, então com todo o orçamento de 2015 a gente já teve um contingenciamento de 89 bilhões e meio. Agora eu vou devolver para o Celso. Destaque que a nossa presidente Dilma está hoje lá em Paris na abertura da discussão climática. A gente se vê hoje a semana inteira, a gente se vê no Super Connect, a gente se vê amanhã na reunião matinal. Mas agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo. É verdade. Que pérola será que a presidente Dilma falará por lá? Quem viver, verá. Fluxo aqui na casa na sexta-feira. Os locais terminaram o dia net compradores em 61 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú, Brasil Foods, JBS, Vale 5 e Light. Destaques na venda para hipermarcas CSN. Nas duas pontas, Equatorial, Bradesco, Suzano, Ultrapar e Petro 4. Os estrangeiros terminaram o dia net vendedores em 46 milhões de reais. Destaques na compra para Pão de Açúcar, Vale 5 e CCR. Destaques na venda para Bradesco, Itaú, Light, Brasil Foods e Cielo. Nas duas pontas, hipermarcas e Croton. BTG, todo mundo viu, acho que no final de semana, renúncia do André Esteves, né, uma discussão, eles acelerando a venda da Redditor para poder melhorar o caixa da companhia e até falando da emissão de DPGE, né, que é depósito a prazo em garantia especial, que poderia atingir até 1 bilhão e 800 milhões de reais
para garantir ali o caixa no curto prazo. Aí as pessoas perguntam se isso preocupa, né, em relação a um possível risco sistêmico. Não, né, não nos preocupa em relação aos bancos privados, Bradesco e Itaú. A gente segue preferindo Itaúsa dentro das nossas recomendações, nas nossas carteiras, devido ao valuation e à gestão excelente do banco. Vale do Rio Doce deverá continuar pressionada. Primeiro, o preço do minério, fechando o menor patamar em 10 anos. Hoje caiu 1,6% novamente o minério. Fora isso, tanto o governo federal e os estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo querem multar a Samarco em 20 bilhões de reais. É isso mesmo. As ações da BHP, que detém 50% da Samarco, chegaram a bater 6,5% de queda, atingindo um patamar abaixo assim nos últimos 5 anos. E aí elas estavam se recuperando um pouco, mas mesmo assim as ações da BHP, antes da gente vir para cá, estavam caindo 4,8%. As ações da Vale devem ser pressionadas. Preço do minério e também por conta desse problema aí da Samarco, que se arrasta com multas provavelmente bilionárias. A gente segue recomendando short em Vale, mas muito mais por conta do preço do minério, da desaceleração chinesa do que esse problema na própria Samarco, que muito provavelmente continua gerando uma pressão nos ativos aí, nas ações da Vale. JBS, informações ali de que o TCU, Tribunal de Contas da União, apontando que o BNDES teria tido um prejuízo de 850 milhões de reais com empréstimos que o BNDES fez à JBS e que ela comprou diversas companhias. A gente segue cético com o ativo, né? A gente sempre fala isso aqui, que é só um ativo para tradear, né? Operar no swing, operar muito mais análise técnica do que fundamento. Por que isso? Por conta de governança corporativa, o provável envolvimento ali com Operação Lava Jato, BNDES, então a gente prefere ficar de fora dele por fundamento. Se tivesse que ter um ativo no setor de frigorífico, a gente sempre fala isso, seria Minerva. CSN, um acordo da Anamisa, né? Discussão ali do acordo da Anamisa, mesmo assim a gente segue cético com o setor siderúrgico, a gente prefere, né, reitera o short via Usiminas, Usim 5, vem passando por um processo, desligou o alto forno em Cubatão, também desligou em Minas Gerais, quer demitir aqui em Cubatão 4.000 profissionais por conta da desaceleração aqui econômica. Estamos no ano de recessão e ano que vem teremos um outro ano de recessão, recessivo, e aí esse setor a gente não vê porque vai melhorar. A gente está falando do setor de chapas, que é para linha branca, linha marrom, geladeira, fogão, máquina de lavar, e também para automóveis, com produção e vendas caindo entre 20% a 30% na comparação anual. Isso deve persistir também no ano que vem. Então é um cenário aí bastante desastroso para o setor siderúrgico, principalmente chapas, e aí é CSN e Usiminas, mas a gente prefere ficar short em Usim 5. E vale destaque, a Biosev, apesar de pequena a companhia, mas vale esse destaque. Ela falou, né, que ela prevê elevar o preço médio da venda de açúcar da safra atual, 2015-2016. Isso chama atenção para Tereos, São Martinho e Cosan. Dessas três, a gente prefere São Martinho, que se beneficia com o preço mais alto de açúcar. A gente já falou isso em diversos XP Connections, por exemplo, que ela se beneficia. E a gestão é muito boa da companhia. Se tivesse que ter uma das três, seria nessa ordem, São Martinho, depois Cosan. Cosan se beneficia mais em parte, porque ela tem outros ativos dentro. Um caso ali, por exemplo, é a Comgás, que ela possui participação, é a controladora, então ela se beneficia numa parcela menor com preço mais alto de etanol e açúcar. Na nossa mesa de BTC, comentário, destaque na sexta-feira foi de Petro 3, CSN, BBTG11, segue ali um fluxo grande para short no ativo, Pão de Açúcar, Lojas Renner, Estácio, Natura e Gol. Semana começando, terminando o mês de novembro, vamos aí para o último mês do ano. Dezembro a gente segue em cautela, a gente acreditava, sempre veio falando isso, que acredita ali que o índice Bovespa fica entre 44 e 48 mil pontos, voltou para casa quase 46, um pouco abaixo, não tem motivos para comprar o índice, tem alguns ativos interessantes. Hoje falaremos um pouco sobre as nossas carteiras recomendadas mensais, que vem apresentando um desempenho, novembro foi um desempenho bem superior ao índice Bovespa, abrimos bem aí no ano, um retorno bem interessante. Carteira a gente acha que tem que ter, quem tem um perfil para ter carteiras, para ter ações, tem que ter as carteiras, mas segue a recomendação de fence no Ibovespa, ou seja, a famosa cerca, né? A proteção
via Ibovespa, principalmente nesse patamar entre 44 e 48 mil pontos. A gente não acredita, né, que o Congresso vai aprovar CPMF, o cenário ainda segue bastante desafiador para a parte política e todos esses problemas da Lava Jato acabam gerando um PIB cada vez mais recessivo, já olhando o ano que vem, que pode e tende a ser pior do que esse ano. O ano ainda nem começou, a projeção do Focus é de 2,04, aqui a nossa projeção está em 2,5 de queda, ainda tende a piorar uma próxima revisão assim do PIB. Eu vou agora chamar aqui para falar da pauta aqui, de volta, Thiago Salomão. Bom dia, Salomão, tudo bem? Bom dia, Celso, muito bom estar de volta, tenha já dando o início de uma boa semana e parabéns pela carteira que bateu o Ibovespa nesse mês de novembro, que foi bem complicado para o mercado, né? É isso mesmo, obrigado. Essa pauta aí, a parte política, econômica, André Esteves, pô, senador preso, a confusão tá grande. Essa semana tem que votar no Congresso aí o orçamento, senão vira lei de diretrizes orçamentárias. Fora isso, ainda tem o Cunha que falou que pode amanhã entrar com pedido de impeachment ou não aceitar ou não, né? Complicado. E sem esquecer que quinta-feira deve ser anunciado um novo estímulo na Europa, pelo menos o mercado aguarda isso, que seria uma boa notícia. E sexta-feira sai o payroll nos Estados Unidos, que pode ser o fator determinante para o Federal Reserve subir juros esse ano. Então, não é só a pauta doméstica que deve mexer com a cabeça do investidor. É isso aí, a semana tem muitas informações, tem PIB aqui no Brasil, ainda tem a ata do Copom. A gente pode revisar, a gente ainda não acredita em alta de juros, mas dependendo da ata, podemos revisar para uma alta de juros no Brasil em janeiro. A gente falou sobre isso, até escrevi sobre isso, sobre dominância fiscal, mas é alguma coisa que pode impactar sim, obviamente, subir juros aqui. Dívida pública explode para o ano que vem, um ambiente ainda mais recessivo, a gente está com 2,5% de queda para o PIB ano que vem, pode piorar, indo para 3%, impressionante. Isso porque o ano nem começou. Eu acho que a frase que sintetiza o ano, saiu hoje na Bloomberg uma entrevista com um analista político da Barral Jorge. Ele falou que nunca antes na história a gente teve tão pouca incerteza sobre o amanhã. Eu acho que isso sintetiza bem a cabeça do investidor nesses próximos dias, né? É isso aí, perfeito. Salomão, vou passando para você uma excelente segunda-feira, último dia útil aí de novembro e uma excelente semana para você. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Para você também. Boa semana. Obrigado. Bom, investidor, está começando o InfoMoney na Bolsa nessa segunda-feira, 30 de novembro, último dia útil do mês. O ano está acabando, mas a gente vê no mercado que está longe do fim. O mercado não tem descansado muito. Semana passada foi extremamente agitado. A segunda-feira já começou ontem à noite com o anúncio que o Esteves, a prisão dele ia passar de temporária para indeterminado. E com isso surgiram vários burburinhos do que deve acontecer. A gente vai acompanhar aqui como é que deve abrir a ação do BTG, mas o leilão deve jogar ela mais para frente. Vamos dar uma passada rápida na pauta, antes de falar de como é que acordou o mercado. Primeiramente, falar de China. Sexta-feira a gente teve um sell-off de 5,5% de queda. Hoje chegou a cair 3% na mínima do dia, mas elas voltaram a fechar em alta, né? Sexta-feira teve toda aquela especulação sobre investigações em torno de corretoras chinesas e também um indicador muito pior que esperado, uma queda de 4,6% nos lucros industriais da China. E hoje, 11h45 da noite, horário de Brasília, vai sair o PMI de serviços e o PMI industrial, esse indicador que deve mexer com o humor dos investidores no pregão de terça-feira. Na Europa, as bolsas sobem, uma alta modesta, chegando até 1% alguns índices acionários. A expectativa gira em torno do BCE, ele pode aumentar a compra de ativos. A reunião deve ocorrer na quinta-feira, às 10h45, horário de Brasília. Agora, passando aqui para o Brasil, o destaque já começou na sexta-feira, com o governo bloqueando mais de 10 bilhões de reais perto do fim do prazo para mudar a meta de superávit fiscal de 2015. A Dilma, inclusive, decidiu cancelar viagens que ela ia fazer para o Vietnã e para o Japão, porque a partir de 1º de dezembro o governo não pode mais empenhar despesas discricionárias, exceto as essenciais ao funcionamento do Estado e interesse público. Isso ocorre na semana em que o S&P visita o Brasil, o que reforça o temor de um novo rebaixamento, e já o viés negativo do rating indica que o próximo movimento deve ser um novo corte. O Brasil, com esse temor de risco de corte de rating, muita gente fala que já está no preço, muita gente fala que isso pode prejudicar um pouco mais os ativos brasileiros, mas a expectativa é que isso aconteça já no ano que vem. O S&P por aqui, não sei se já vai antecipar para esse ano, acho que seria um péssimo presente de Natal para os investidores.
E para 2016, o governo fará um plano B caso a CPMF não for aprovada. Entre as alternativas estão o aumento do CID e do IOF, segundo informações da Folha. Na pauta econômica, hoje 10h30 da manhã, sai o resultado primário do Banco Central. A estimativa é de um déficit de 12,9 bilhões de reais. O resultado de setembro foi 7,3 bilhões. Ainda na pauta econômica, saiu o Boletim Focus. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, o Focus divulga aquele boletim com a mediana das projeções dos economistas. A projeção para o PIB para esse ano caiu mais uma vez, ou aumentou a retração esperada, foi de 3,15 para 3,19. Para o ano que vem, caiu de 2,01 de queda para 2,04. IPCA para esse ano subiu de 10,33 para 10,38 e em 2016 manteve-se estável em 6,64, muito próximo do teto da meta, que é 6,65. Selic mantida em 14,25 em 2015 e elevada de 13,75 para 14,13 em 2016. Começam as apostas de alta de juros no ano que vem. E o câmbio mantido em 3,95 para 2015 e 4,20 para 2016. Hoje o dólar, inclusive, chegou a tocar nos 3,90 mais uma vez, se aproximando da projeção do Focus. Tem mais um mês para chegar nos 3,95. Bom, fechando a pauta brasileira, vamos falar rapidinho do Cunha, que ele disse que poderá decidir sobre os 7 pedidos de impeachment da presidente Dilma nessa segunda-feira. Ele informou que todos os 7 pedidos já têm pareceres das consultorias da Casa e está discutindo e analisando os pareceres para decidir sobre todos os pedidos conjuntos de uma única vez. Mais um ingrediente de volatilidade no radar político. E por falar em política, esse fim de semana saiu o Datafolha, mostrou dados bem preocupantes para o governo. A reprovação recuou, mas muitos outros números mostraram um descontentamento da população, né? A reprovação do governo Dilma, que estava em 71% em agosto, recuou para 67%, mas os números mostraram que 47% dos brasileiros não votariam em Lula no ano de 2018. A Aécio teria 31% das intenções de voto, Lula 22% e Marina Silva 21%. A mesma pesquisa mostrou que 81% do eleitorado é a favor da cassação de Eduardo Cunha. Bom, passando para os destaques corporativos, vamos dar uma olhada rapidinho como é que a Bolsa está iniciando o pregão. Agora 10h08, horário de Brasília. Bolsa já caiu 1%, voltando para os 45.385 pontos. Ações da Bradespar e da Vale lideram as perdas do Ibovespa. Aparece também Croton, Gerdau Metalúrgica, mas a Vale tendo uma forte queda, repercutindo provavelmente a notícia de sexta-feira depois do fechamento do pregão. Na ponta de cima, apenas Braskem subindo 0,9 e Eletrobras subindo 0,28. O dia predominantemente de queda. Não tem muitas ações caindo muito forte, mas todas as ações do índice, praticamente todas, estão no campo negativo. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar. Nesse momento o dólar futuro subindo 0,35, mas chegou a subir bem mais forte. Na máxima do dia bateu 3,96 o dólar futuro. Agora está operando em 3,896, dia predominantemente negativo. Lembrando que meio-dia e meia abre a Bolsa Americana, isso deve trazer mais liquidez para o mercado e ele pode ganhar uma tendência ainda mais forte de queda. Bom, para os destaques corporativos a gente começa com o BTG Pactual, não poderia ser outro. Com a prisão passando de temporária para indeterminado, o presidente do BTG, André Esteves, renunciou no domingo à noite aos cargos de presidente executivo e presidente do Conselho de Administração do banco. Passam a dividir o comando do banco Roberto Sallouti e Marcelo Calim. A presidência e vice-presidência do Conselho ficam com Pércio Arida e John Jenkins. O Pércio era o presidente interino, agora vai assumir só o Conselho. Além do BTG, Esteves também renunciou ao cargo de conselheiro da BMF Bovespa. Ele havia sido eleito conselheiro em 30 de março desse ano, ou seja, ficou exatos 8 meses no conselho da BMF. Vou falar de JBS. Uma auditoria realizada pelo TCU apontou que o BNDES teria registrado um prejuízo de pelo menos 847 milhões e 700 mil reais com o frigorífico JBS. Conforme aponta a reportagem da Folha de São Paulo, entre 2006 e 2014, a JBS recebeu 8,1 bilhões de reais para comprar companhias do exterior e se tornar uma gigante no setor de carnes. E, em troca, o banco se tornou sócio da empresa. O TCU avalia que o banco alterou regras de contrato, permitindo adquirir ações de empresa por um valor bem acima do esperado. Na mira do tribunal estão 3 operações feitas entre 2007 e 2009, que totalizam 5,6 bilhões de reais e refere-se a valores que não precisam ser desembolsados.
Bom, falar de Vale, a grande notícia saiu na sexta-feira. Vale, Samarco e BHP têm responsabilidade direta por rompimento nas barragens de Mariana, segundo informações do governo, e ele moverá uma ação de 20 bilhões de reais por conta do desastre. A BHP diz que não recebeu a notificação e, com as contas bloqueadas a pedido da Justiça de Mariana, a mineradora Samarco suspendeu os pagamentos de funcionários e fornecedores. Hoje a gente vê o reflexo nas ações da Vale. Nesse momento, Vale 5 caindo quase 3%, batendo 10,76. Vai bater menor patamar desde muito tempo, né? A gente vê aqui no gráfico, desde 2005 ela não operava abaixo de R$11. Bradespar deve estar ainda mais longe, a holding que detém participação na Vale. A Bradespar está voltando para níveis de 2004 com a queda de hoje. Movimento predominantemente negativo para a Vale. Muita gente se aproveitou da queda para operar vendido com a ação. Não é apenas a repercussão da tragédia de Mariana, também o rumo das cotações do minério de ferro tem prejudicado as ações da Vale. Bom, passando para outra blue chip, a Petrobras. Segundo informações da Folha de São Paulo, a Sete Brasil prepara uma recuperação judicial para pressionar a Petrobras, caso a estatal não cumpra o acordo fechado desde agosto. Sem receita e com uma dívida em cerca de 14 bilhões de reais com bancos credores, a Sete Brasil já consultou o escritório de advocacia para assessorá-la no processo. Além disso, a Petrobras confirmou nessa manhã que o Murilo Ferreira renunciou ao cargo de presidente do conselho da empresa, depois de ter se licenciado por 1 mês e meio ao cargo. Luiz Nelson Guedes de Carvalho, que estava no exercício da presidência desde a licença de Ferreira, permanecerá até a próxima reunião do conselho à frente da Petrolífera, que também cai nessa sessão. Agora virou para alta a ação preferencial, a ordinária também subindo 0,43, depois de abrir em queda, já começa a operar em alta, Petrobras tentando se recuperar nesse pregão. Bom, falar de CSN, duas notícias, né? A primeira era um rumor que saiu na coluna do Lauro Jardim, no jornal o Globo, que ela vai vender parte da Anamisa aos sócios para reduzir o elevado endividamento. O acordo deveria ser anunciado hoje de manhã. E agora acabou de sair na Bloomberg que ela fez uma aliança estratégica com companhias asiáticas para criar uma nova empresa, a Congonhas Minérios. A CSN operando, nesse momento está em leilão ainda não abriu, mas já vamos dar uma olhadinha só, voltando para falar de BTG. A ação acabou de abrir nesse momento 10% de queda, batendo R$ 20,60, agora está amenizando, está caindo só 9,32, mas na mínima do dia, que foi um pouquinho depois da abertura, a ação bateu 12% de queda. BTG, desde que começou toda essa repercussão da prisão da Esteves, já perdeu 1/3 de valor de mercado, acumula perdas de 33%. Saiu de R$ 30 para R$ 20, né? O banco perdendo muito valor na bolsa, mínima histórica, e, bom, vamos ver até onde vai essas quedas do banco. Eletrobras, a companhia anunciou que vai conseguir aliviar seu caixa em 18 bilhões de reais entre 2016 e 2024, com a venda de 7 distribuidoras, incluindo a CEL e distribuidoras. Informações do Estado de São Paulo. As vendas devem ser concluídas até o final do próximo ano. Eletrobras, quem assistiu Comprar ou Vender da semana passada pôde ver que a análise de Eletrobras, o analista Sérgio Tamashiro da Haitong não deu compra na empresa, mas comentou um movimento de alta bem forte que a empresa vem tendo desde agosto. Do final de agosto para cá, a ação já subiu mais de 50%. Ação que não estava entre as queridinhas dos investidores do setor elétrico, está mostrando um desempenho muito bom, apesar de toda a preocupação em torno de um possível eletrolão e tanta coisa que pode afetar a empresa ainda no ano que vem. Ainda no setor elétrico, vamos falar de CEMIG. A BNDES Participações se prepara para elevar sua participação na CEMIG em meio à redução de participação da Andrade Gutierrez. Informações do valor. Com a operação, a BNDES Par terá 12,9% do capital votante da empresa e direito a 2 assentos em seu conselho de administração. Ainda segundo o valor, a CEMIG deve apontar a executiva da Equatorial como CEO da Light. A CEMIG é a maior acionista da Light, com 26,06% de participação direta e 6,04% de participação indireta. Fechando a pauta de empresas, 2 cortes de recomendação foram anunciados hoje. O Santander rebaixou as ações das lojas americanas de compra para manutenção e o Bradesco rebaixou múltiplos para underperform. Bom, fechando a pauta, vamos dar uma olhada, além do BTG, se alguma ação mais abriu.
Bom, nesse momento a Bolsa começa a ganhar um pouquinho de força, a gente vê Braskem subindo mais de 1%, Petrobras também mais de 1%, mas de resto, mercado ainda bem tímido, mostrando movimento predominantemente de queda. Bradesco aparece como segunda maior queda do dia nesse momento, CETIP também caindo 2%, o dia predominantemente em queda, mercado apontando para mais um dia de desvalorização. Fechar a pauta, o noticiário do fim de semana foi bem agitado e duas notícias que deram o que falar. Primeiro foi o pé quente do José Carlos Moonlay, matéria da Folha de São Paulo mostrando que o José Carlos Moonlay, também conhecido como pecuarista, empresário, amigo de Lula, figura como ganhador de R$2 milhões em um sorteio de um título de capitalização pela Loteria Federal do Banco Bradesco, realizado em 2012. Moonlay foi preso na semana passada no âmbito da 21ª fase da Operação Lava Jato e ele fez um investimento de apenas R$1.000 num produto chamado Pé Quente Bradesco. A sorte de Moonlay, contudo, é vista por investigadores como uma operação financeira atípica. E ainda também o filho do Lula, que o relatório final da Polícia Federal no inquérito da Operação Zelotes apontou que o trabalho de consultoria de R$2,5 milhões feito pela empresa de Luiz Cláudio Lula da Silva, a LFT Marketing Esportivo, baseou-se em, entre aspas, meras reproduções de conteúdo disponível na rede mundial de computadores, em especial no site Wikipedia. No relatório, a PF chama atenção para a inexperiência do filho de Lula para o trabalho prestado e para a baixa competitividade do estudo apresentado pela LFT. O advogado do Luiz Cláudio divulgou a nota no qual negou irregularidades em serviços prestados pelo cliente e afirmou que a conclusão da Polícia Federal de que ele reproduziu conteúdo da internet é improcedente e descabida. Bom, esses são os destaques da pauta. O dia apontando para um movimento de forte queda. Já deixo o convite para hoje, 2h30 da tarde, comprar ou vender. Pedro Gaudi e Flávio Conde vão falar da Vale, vão falar do BTG e a gente ainda vai separar quais outros setores que a gente vai falar, mas esses dois destaques com certeza estarão na pauta do Comprar ou Vender de hoje. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá!